Olá pessoal, bem-vindos. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como mexer em algumas ferramentas ferramentas iniciais, assim, ferramentas elementares de não de edição, mas de modificação, certo? De selecionar arquivos vetoriais no ArcGIS, ok? Então, a primeira ferramenta que a gente vai aprender a utilizar é a ferramenta Clip, né? Que acho que é a primeira grande ferramenta, né? Que a gente aprende a utilizar sempre quando está aprendendo ArcGIS. Então, o que ele vai fazer? Ele vai separar, ele vai recortar um arquivo não, né? Uma característica menor de uma shape, né? De uma camada, de um arquivo vetorial, a partir de uma, a partir de uma característica maior, certo? Ele vai separar, por exemplo, um polígono pequeno de um polígono maior. Como assim? Existem duas formas de você fazer isso. A primeira usando Sport Data, né? E a segunda na própria ferramenta Clip, ok? Então, o que a gente vai fazer? Se a gente clica aqui nessa ferramenta aqui, né? Que é a Select Features, deixa ela selecionada. E aí vai clicar em qualquer um desses polígonos aqui, né? Qualquer um desses municípios. Aí vamos clicar em Serra Talhada, por exemplo, que é esse arquivo aqui. Fica um contorno azul, certo? Destacando. Você selecionou esse polígono aqui, né? É Serra Talhada. E aí você vem aqui com o botão direito do mouse no arquivo que você quer modificar. E vem em Data ou Data e Export Data, certo? Aí aqui, o que acontece? A gente vai dar um arquivo de saída, a gente vai gerar uma saída para o arquivo que você quer criar. Que é esse aqui, é o Output Feature Class. Nesse campo aqui, vem em Browse. Aí você procura a pasta que você quer, onde você quer salvar o seu arquivo. Aqui, pronto. Aqui em Produtos. Aqui em salvar como tipo, né? Qual é o tipo que você quer salvar, né? O tipo de arquivo, né? Aí você coloca Shapefile. Aí ele aparece aqui a extensão, né? De SHP. E aí que você vai editar o nome, né? Não pode colocar espaço nos nomes, porque senão dá erro. Então aqui serra talhada, serra underline talhada, ponto .shp, que é o arquivo de saída. Dá OK e dá OK. Aí ele sempre, não digo sempre, mas na maioria das vezes vai aparecer essa mensagem aqui, que não é para se assustar, ela só está perguntando se você quer exibir agora o arquivo que você quer, no caso que você criou. E aí você diz que sim. Pronto. E aqui está o município de Serra Talhada separadinho do estado de Pernambuco, certo? Só que tem uma segunda maneira. A segunda maneira é indo na própria ferramenta Clip. E aqui em GeoProcessing você tem duas maneiras de chegar no Clip, né? O Clip já está aqui, que é tipo uma ferramenta essencial. Você pode vir aqui em GeoProcessing ou pode vir aqui em Arctobox, fechar aqui. Aqui em Analysis Tools, Extract, e aqui está a ferramenta Clip, ok? Estão vendo aqui na ferramenta Clip. Vão aparecer aqui 4 campos. A gente só vai mexer em 3. Esse primeiro arquivo aqui, esse primeiro campo aqui, é para você colocar o arquivo, no caso a modificar, né? Que no caso é município. Sempre com o arquivo aqui que você quer separar, né? O polígono que você quer separar, ele destacado. Ok? Ele ainda está destacado aqui. Vou mostrar como é que tira isso. Aí tem aqui, né, Input Features e aí Clip Features. Nesse caso aqui, em específico, a gente vai colocar novamente município. Aí você me pergunta, mas por quê? Por que isso, né? A gente vai separar o Pernambuco de Pernambuco? Não. A gente está definindo quais os arquivos que a gente vai modificar. No primeiro é o arquivo que a gente quer modificar, certo? E o segundo esse segundo campo ele pergunta mais ou menos assim: aonde é que está a característica, no caso a feature, em que você quer separar? Tá no vetor de município também,
certo? Que é no caso Serra Talhada. E ele já está aqui selecionado, ok? E aí você vai vir aqui para dar, no caso, o nome, né? O arquivo de saída. Aí novamente vamos lá procurar nossa pastinha. Serra Talhada está aqui salvo. Eu vou colocar aqui Serra Talhada 2. E dar um save. E aqui dá um OK. E aí, novamente eu tenho minha Serra Talhada aqui separadinha. Então tem essas duas formas que você pode escolher. Isso vai depender muito do costume, né? Você que vai pegar o costume ou em uma ou em outra, né? Você não, dificilmente você vai usar as duas. Ou você vai usar uma ou outra, certo? Então, ok. Agora a gente vai explorar a ferramenta Buffer, certo? Buffer ela é uma ferramenta muito importante. Eu vou usar até Serra Talhada como exemplo. Vou colocar aqui, Serra Talhada. Deixa eu só deselecionar aqui, ó, que ainda continua selecionado. Que é nessa ferramentazinha aqui, ó, Clear Selected Features. Pronto. Então vamos deixar aqui Serra Talhada, né? Lembrando que está aqui, ó, em graus decimais, sistemas de coordenadas geográficas. E a gente vai usar o buffer aqui, né? O buffer está aqui também, ó, em Geoprocessing. Pronto. E aí a gente vai... O que o buffer vai fazer? Ele vai criar uma espécie de... Ela vai criar uma espécie de, vamos dizer assim... é como se fosse um intervalo, certo? Imagine que você tem uma linha, por exemplo assim, uma linha de 10 metros. E aí eu quero colocar um range, sabe? Uma distância. A partir daquela linha, tanto para a esquerda quanto para a direita daquela linha. E qual é a distância que eu quero colocar? Eu colocar uma distância, por exemplo, de 1 metro. Então eu vou ter 1 metro para a direita e 1 metro para a esquerda. Certo? É como se você impusesse um limite. Ok? Isso serve tanto para linhas, arquivos vetoriais de linhas, como de pontos, como de polígonos também. Ok? Então, vamos usar aqui Serra Talhada como exemplo. Ou então não, vamos fazer o seguinte. A gente vai usar a drenagem como exemplo, porque a drenagem é bastante usada, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o... Vou fazer um clipe agora de drenagem, certo? Usando o município como limite. Ok? Aí como é que a gente vai fazer isso? Antes de fazer o buffer, né? A gente vai usar drenagem, vai usar o buffer na drenagem. Então eu faço o seguinte. Eu vou selecionar, no caso, a drenagem toda. Aqui, peraí. Deixa eu ver. Não, então não, vou usar município mesmo. Melhor. Seleciono aqui. Município de Serra Talhada. Eu vou querer só a drenagem de Serra Talhada. Então tá aqui, né? Aí eu coloco aqui drenagem. Aí eu vou lá em clipe. Aí input features. Eu vou querer colocar Serra Talhada, não. Vou querer colocar cadê a drenagem? E o recorte é o limite de Serra Talhada, né? Pronto. Aí eu vou deixar assim mesmo, drenagem clipe. Não, vou deixar não. Vamos salvar aqui. Vou colocar aqui drenagem. Drenagem serra. Pronto. Aí aqui você coloca aqui, .shp. Sempre bom colocar o arquivo de saída, né? A saída do arquivo, no caso. Dá OK. Pronto. Aqui eu tenho só drenagem de serra talhada, certo? Aí vamos dar um zoom. Dar um zoom aqui, mas na verdade a gente pode dar um zoom aqui no zoom to layer, né? Pronto. Colocar o limite de serra talhada aqui. O que a gente vai fazer? O que vai acontecer agora? A gente vai dar um buffer, certo? Na drenagem do município de Serra Talhada. Aí eu vou ver se vamos tentar fazer um buffer de 100 metros. 100 metros acho que... pode... Não, vou botar um buffer de 50 metros. Ok? Deixa eu deixar
bem delimitada aqui. Vamos pegar esse pedaço aqui da drenagem. Então vamos lá, buffer. Aí pronto, eu tenho meu input features. Meu input features vai ser o quê? O arquivo de saída que eu quero modificar vai ser drenagem de serra talhada. Ok? Aqui eu já vou dar um nome, certo? Eu coloco drenagem serra, né? Serra, eu vou colocar um B, por exemplo. B não, buffer, pronto. Drenagem underline serra buffer. Então, ok. E aqui ele pede para escolher o limite, né? O limite pode ser em centímetros, em graus decimais, em decímetros, em pés, certo? Em quilômetros, em metros. Vamos colocar metros. E aqui você define o limite, né? A distância. No caso vai ser de 50 metros que a gente colocou, né? 50 metros para a esquerda, 50 metros para a direita no caso de polilinhas, né? De linhas. Ok? E aí já pode dar OK aqui. Pronto. Aí agora eu tenho meu buffer de 50 metros de linhas, no caso, né? Para linhas aqui, para a rede de drenagem de serra talhada. E para que isso serve na prática, né? Imagina que você está, por exemplo, fazendo um estudo sobre matas ciliares, certo? E aí você, vamos dizer assim, em um determinado, vamos dizer assim, em algum determinado protocolo, ele define que a mata ciliar tem que estar preservada a partir da calha do rio 50 metros, certo? A partir da calha do rio, ok? Então o que acontece? Você você tendo um arquivo vetorial certinho do arquivo do rio que você está estudando, você cria esse buffer de 50 metros e a partir desse buffer você vai identificar se a mata ciliar está toda inserida nessa região, nessa área, certo? De 50 metros, nesse limite de 50 metros que foi protocolado, certo? Então o arquivo buffer, ele vai ser, na verdade, uma ferramenta buffer, ele serve para isso. Tanto para linha, quanto para polígonos, quanto para pontos também, você pode definir um buffer, ok? Eu vou me limitar, pessoal, a buffer e clip, para o vídeo não ficar muito longo. E depois, no próximo vídeo, eu volto com outras ferramentas para a gente explorar, ok? Então até mais.